E o processo licitatório do Maracanã? Vasco ainda tentando, de alguma maneira, participar e ter chance de ser o concessionário do Maracanã, mas as coisas não andam caminhando nesse sentido, não. Sou o Diogo Abreu, do canal Flamenguista do Norte, e vem comigo que eu te explico. Bom, recentemente aí saiu uma reportagem da coluna do Lauro Jardim, um jornalista muito credenciado, de muita credibilidade no meio, dizendo que a 777, numa reunião com o governador do Rio, numa tentativa de pressionar, pediu garantias que o governo do estado desse que o Vasco teria um processo que lhe permitisse participar em condições de ganhar esse processo licitatório do Maracanã. O que foi respondido, teoricamente, que no Brasil ninguém pode dar nenhuma garantia. Depois o governador, muito chateado, veio, colocou um vídeo aí dizendo que não foi nada disso que ele disse e que os dirigentes, seus empresários do Vasco, agora da SAF Vasco, não desmentiram, ou seja, corroboraram com uma mentira, e que ele disse que o processo estava entregue ao Tribunal de Contas, que estava fazendo uma auditoria no documento, num processo de licitação, e que enquanto estivesse com o tribunal, ele, governador, não poderia fazer nada, e que no Brasil o Tribunal de Contas ele poderia interferir. Segundo o governador do Rio, foi isso que ele disse. E aí se tornou um disse para lá, disse para cá, mas vamos o que está acontecendo de fato. O que está acontecendo de fato, e eu já tinha colocado isso em outros vídeos, é que o Flamengo ele tem um poder de influência muito grande, não adianta negar. A gente pode concordar ou discordar, achar que é certo ou errado, mas existe um poder de influência do Flamengo muito grande, que é um time que tem uma torcida gigantesca. Estamos falando de aproximadamente 50 milhões de torcedores. No Rio de Janeiro chega a beirar 70% da população, segundo as últimas pesquisas, segundo inclusive dados da TV, da Claro TV, quando teve que comprar aquele pay-per-view, 66%, se eu não estou equivocado, eram torcedores que se declaravam flamenguistas. Então, existe um poder de influência do Flamengo muito grande, né? E é óbvio que não vai ser uma SAF que vai chegar, vai tentar interferir nisso daí, até porque, do ponto de vista técnico, o Vasco não vai ter jogos suficiente para preencher a agenda do Maracanã. E aí falar, mas eu vou preencher com shows, né? Não preenche com shows. O estado de São Paulo, que é o estado que mais recebe shows no Brasil inteiro, de shows grandes para colocar 40 mil pessoas, que seria o caso mais. Maracanã tem 70 mil pessoas de capacidade, um pouco mais. Ou seja, show grandes mesmo. Se eu não estou equivocado, o estado de São Paulo recebeu em 2022 pouco mais de 40 shows grandes. Então, isso não seria o suficiente. No Rio, claro, o número é menor, inclusive. Isso não seria suficiente para você encher o estádio. Tem um outro ponto. O estádio do Maracanã é algo simbólico relacionado ao futebol mundial. É um cartão postal não só do Rio, do Brasil. E ele é associado ao futebol. Pegar o Maracanã para transformar em palco de show, de pop, isso, aquilo, outro, é tirar toda a capacidade histórica, cultural desse estádio relacionado ao futebol. Então o Vasco não tem uma alternativa nesse sentido. Falar que vai trazer empresas de fora para administrar o que se o Flamengo não jogar lá? Então eu entendo essa questão do Vasco, tirando meu clubismo de lado, que ele precisa de um estádio para que eventualmente jogue lá e reformar São Januário. E eu torço para que, claro, o Flamengo ganhe um processo estatório, inclusive isso é o que está se encaminhando, né? Como eu te falei, a questão dos bastidores, mostram isso. A gente pode concordar ou não, mas o poder de influência do Flamengo é muito grande. Agora, eu torço para que haja uma solução no sentido de que possa se colocar de repente uma grama sintética, já que a tecnologia hoje em relação às gramas sintéticas tem evoluído bastante, né? Mas o Vasco ganhar um processo licitatório não tem como, não faz sentido algum diante de tudo isso que eu expliquei. E, claro, torcer para que os clubes encontrem uma solução. E, claro, para mim, passaria por um gramado sintético. Palmeiras fez isso, a gente não vê um desempenho mais ou menos ruim por causa do gramado. Ninguém fala de gramado sintético do Palmeiras, ele tem um gramado sintético. Então ninguém fala sobre a qualidade disso, nunca vi ninguém falar. Então essa pode ser uma solução. E um outro ponto que o Flamengo ele tem que de alguma maneira logo, né? Eu sei que é um processo complexo, mas ele não pode deixar
de mão a questão do seu estádio próprio. Eu até entendo que deva focar agora em ganhar o processo licitatório, porque você tendo um Maracanã, você vai ter mais tranquilidade e vai potencializar que você construa o seu estádio da maneira correta, em acordo com seus interesses e não sendo pressionado para que você acelere processos que não podem ser acelerados. Então, essa questão é muito complexa, mas o Flamengo provavelmente vai ganhar o processo licitatório. Não é à toa que o Fluminense não confronta o Flamengo, porque está na aba do Flamengo, com todo respeito ao Fluminense. Mas eu torço para que se consiga encontrar um meio termo aí para que o Vasco possa também jogar no Maracanã sem atrapalhar a renovação ou a revitalização de São Januário, enfim, mas que encontre uma solução que no Maracanã não vire um pasto, né? E como eu disse, eu acho que isso passaria pela questão de uma grama sintética. Hoje em dia já existe muita coisa nova e avançada a respeito. Não esqueça, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like que é muito importante, o seu comentário e, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.